Olá, My meu name is nome é Pauline Pauline Glamochak, Glamochak and e, in em 1977, quando eu tinha 11 anos de idade, tive uma experiência de quase morte. E isso aconteceu na cordilheira do Monte Macedon, no local do piquenique. Eu estava descendo uma colina correndo atrás dos meus amigos e tropecei em uma pedra. Em vez de cair para frente e seguir com o impulso, joguei-me para trás e aparentemente bati a cabeça em uma pedra. Prevendo que cairia, fechei os olhos com força, mas não senti dor alguma. Então, abri os olhos e me vi em uma escuridão. Pouco tempo depois, eu estava fora do meu corpo, flutuando e sendo arrastado pelas nuvens. Parecia que eu havia tirado um casaco muito pesado, como se tivesse removido camadas de ansiedade e todos os obstáculos. Eu me senti extremamente livre e feliz. Olhei brevemente para meu corpo, mas não estava muito interessado nele. Olhei ao redor e apreciei a bela vista da Cordilheira Macedon, que é um lugar particularmente impressionante e espiritual no sudeste da Austrália, em Victoria. Então, lá estava eu, flutuando acima do meu corpo, que estava ficando menor à medida que eu subia. Eu não estava mais prestando atenção a ele. De repente, eu estava em um blackout, tendo atingido as nuvens. Quando cheguei às nuvens, senti uma sensação de frio, o que me deixou apreensivo. Quando saí das nuvens e vi uma série delas, quase como uma paisagem de nuvens, senti ainda mais frio. Imediatamente pensei: até onde vou chegar? Olhei para cima e só havia espaço acima de mim. Fiquei imaginando se eu estaria flutuando no espaço. O que aconteceria? Assim que tive esse pensamento, um buraco negro apareceu acima de mim. Eu o descreveria como um portal, mas quando entrei nele, era definitivamente um túnel. Viajei muito rápido por esse túnel, tão rápido que as estrelas pareciam passar correndo, e, por fim, a velocidade transformou as estrelas em um borrão cinza. Eu tinha a sensação de que estava viajando incrivelmente longe. Quando comecei a me preocupar com a distância que estava percorrendo e quanto tempo ficaria nesse túnel, olhei para cima novamente e vi um ponto de luz. Logo, a luz permeou o túnel, e assim que a senti, imediatamente tive a sensação de que já havia estado ali antes, e essa calma tomou conta de mim, aumentando até que eu estivesse completamente imerso na luz. A luz não era apenas um espectro visual, com padrões dourados. Ela tinha qualidades de sentimento e emoção. Um amor como eu nunca havia experimentado na Terra. Era um amor muito acolhedor. É difícil compreender totalmente essa sensação de segurança, pois certamente é algo que não se pode obter aqui na Terra. Mas havia uma incrível sensação de segurança. Essa luz era pessoal. Ela me conhecia, me amava e respondia a todas as minhas perguntas. Quando me acostumei com o prazer e a segurança que sentia nessa luz, olhei em volta. Abaixo de mim, havia um grupo de pessoas olhando para cima com expectativa. Senti-me atraído por elas e desci para cumprimentá-las. Percebi que eram antepassados. Aos 11 anos de idade, eu só havia perdido uma pessoa, um avô quando eu tinha 3 anos. Então, não os reconheci pelo nome. Mas eu sabia que eles eram minha família e estavam muito felizes em me ver, como se nos conhecêssemos desde sempre. Eu me deliciei com a recepção linda e incrível que recebi deles. Ao observar o ambiente, vi que estava em frente a um grande arco e a uma porta de madeira em uma parede. Mas eu podia ver por cima do muro, e quando olhei, vi lindas colinas onduladas e crianças brincando. Parecia uma beleza de outro mundo, e pensei comigo mesmo: uau, isso é incrível! Eu estava muito feliz por estar ali. Então notei o que pensei ser o sol. Mas quando olhei mais de perto, vi que a aura ao redor dele era diferente. Não era amarela. Era uma cor dourada muito rica, diferente de qualquer outro sol que eu já havia visto. Enquanto eu observava suas características, a luz começou a vir em minha direção. E, à medida que se aproximava, pude ver que tinha um centro branco. E ao se aproximar ainda mais, pude ver que o centro branco era uma silhueta. Então, à medida que se aproximava, pude ver uma figura emergindo do centro branco.
um homem com uma túnica branca. Ele exalava uma energia incrível e sua estatura era majestosa. Ele era muito bonito, e eu fiquei completamente impressionado. Dentro de mim, eu disse: Este é Jesus? Ele é realmente real. Quando percebi que era Jesus, disse novamente: Ele é realmente real. Assim que eu disse isso, ele projetou um riso em mim. Não era uma risada de mim, mas sim um puro prazer em mim. Ele me preencheu com essa emoção de prazer. Em seguida, chamou-me para junto de si, mas usou um nome que não era o meu nome terreno. Era o nome que ele tinha para mim. Quando ele disse esse nome, toda uma história se desenrolou nele. Uma história de meus antepassados. Entendi que pertencíamos à sua tribo, que eu era dele. Foi uma revelação tão grande que caí a seus pés. Eu estava chorando intensamente. Quando meu choro diminuiu e expressei minha gratidão a ele, olhei para cima e vi seu pé e a sandália que ele estava usando. Na parte superior de seu pé, vi um buraco dourado e percebi que era da crucificação. Naquele momento, fui instantaneamente transportado para a cena da crucificação. Eu me vi no nível das lajes, vendo sangue e água pingando nas pedras. Quando levantei os olhos das lajes, vi uma figura mutilada, completamente desfigurada e irreconhecível. Toda a sua dignidade havia sido arrancada. Quando a gravidade do fato me atingiu, foi totalmente insuportável, além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Assim que eu disse isso e senti essa compaixão, ele imediatamente disse não. Naquele momento fiquei cego por essa luz gloriosa, essa luz dourada. Eu me vi acima das nuvens. Ele estava me levando por Jerusalém, por Israel, por essas colinas áridas. Parecia uma paisagem lunar, diferente de tudo que eu já havia visto. Eu nunca havia sequer sonhado em voar. Então a experiência de voar foi impressionante. Foi além de qualquer coisa que eu já havia imaginado. Em seguida, ele me colocou ao lado de uma mulher que estava em uma plataforma acima de uma multidão de pessoas. Ela era uma mulher mais velha, muito indefinida, com o rosto coberto e longos cabelos negros. Sua pele era envelhecida, e pude perceber que ela havia passado muito tempo ao sol. Ao olhar para ela, absorvi cada detalhe de sua vida. Ela havia trabalhado nos campos, e eu podia ver sua vida difícil refletida em suas mãos. Mas quando senti sua tristeza, percebi que ele havia me levado para ficar ao lado de sua mãe. Foi então que entendi que, embora o sofrimento dele tivesse terminado, ainda causava dor a ela. A crucificação dele a magoou profundamente, e essa revelação foi impressionante. Ele me deu muitos insights sobre sua natureza. Ele me disse que era sua glória morrer pelo mundo, que ele morreu por todos. Como sou católica, perguntei: o mundo inteiro? Mas nem todo mundo recebeu os sacramentos. Ele riu gentilmente disso, mas me impressionou a importância de ter compaixão por toda a criação viva de Deus e de demonstrar respeito e honra pelos animais. Foi uma mensagem profunda e surpreendente sobre amor e compaixão. Depois, ele me levou para sentar em uma pedra grande, plana e preta. Ele estava do meu lado direito e eu do seu lado esquerdo. Lembro-me de olhar para baixo e ver meus joelhos pendurados na borda da rocha em direção ao espaço. Meus joelhos estavam ao lado dos dele, e tudo o que eu conseguia pensar era: eu só quero ficar aqui com você para sempre. Abaixo de nós, uma nebulosa estava se formando, e eu estava com uma enorme vontade de ficar com ele. Percebendo meu desejo, ele disse: Olhe aqui, minha filha. Ele acenou com a mão à nossa frente, e ao fazê-lo, um livro apareceu nos rastros de energia de sua mão. O livro se inclinou em nossa direção, e havia uma escrita na primeira página, mas não me lembro o que dizia. Era como uma daquelas apresentações de slides à moda antiga, que se moviam rapidamente. Senti empatia, e me envolvi com todos os personagens do livro, mas inicialmente não o reconheci como uma revisão de minha vida. Não reconheci meus pais porque todos eram muito bonitos.
Agora entendo que ele estava me mostrando como nos vê, por meio de olhos espirituais. Ele estava me mostrando apenas os momentos mais bonitos, até chegar a uma discussão entre duas meninas. Foi quando reconheci a cena e percebi que se tratava da revisão de minha vida. Eu havia magoado essa garota e, mais tarde, a escolhi para ser minha madrinha quando passei pelo sacramento da confirmação como católica praticante. Ao sentir sua mágoa, fiquei mortificado porque a vivenciei com muita intensidade. Pensei, nossa, eu estava vivendo tudo errado. Não entendi. Eu disse a ele, não sei o que é a vida. Diga-me, se eu puder me defender, realmente não sei como viver. É um mundo muito difícil lá fora. Você não entende. E então percebi que ele tinha acabado de me mostrar como ter compaixão por pessoas que o odiavam. E ainda assim, eu estava dizendo que ele não entendia. Ele simplesmente me disse: a vida é sobre amor. Eu respondi: sim, mas não é assim que funciona. Não é assim. Então ele me disse: sua vida será aquilo em que você se concentrar. Aquilo em que você se concentra cria sua vida. O que você vê, o que você imagina. É isso que você cria. Eu ainda estava envolvido com o que acabara de acontecer, por isso não compreendi totalmente. Eu tinha preocupações mundanas e achei a informação interessante, mas ainda não queria me separar dele. Eu lhe disse isso e ele me assegurou: eu nunca vou deixar você. Você nunca se separará de mim. Mas eu ainda insistia. Não, eu só quero ficar aqui com você. E então, ele me mostrou uma imagem holográfica de um belo jovem. Entendi que isso faria parte de minha vida futura. No início, pensei que fosse meu futuro marido, mas com o passar do tempo percebi que era meu filho que ele havia me mostrado. Seu filho. Meu filho. Quando perguntei, este é meu marido? Ele não compartilhou nenhuma informação. Não disse que sim, nem que não. Apenas permaneceu em silêncio. Então ele me mostrou outras coisas e eu disse a ele: parece uma vida maravilhosa, mas eu ainda não havia decidido voltar. Ele respondeu: sim, é, mas houve um lampejo de tristeza. Assim que vi aquele lampejo, percebi que ou eu o estaria decepcionando se não voltasse, ou havia um sentimento mais profundo de tristeza. Então, concordei imediatamente. E assim que concordei em meu coração, ele me empurrou gentilmente para trás e eu voltei a um estado de semiconsciência, sentindo o peso do meu corpo contraído, latejante e cheio de dor de cabeça. Quando recuperei a consciência, um beagle havia se aproximado e estava lambendo minha têmpora direita, e havia fluido espinhal ou cerebral vazando do meu ouvido direito. Não reconheci ninguém ao meu redor, mas as primeiras palavras que falei foram: acabei de estar com Jesus. Jesus é real. Jesus é real. Vocês têm que acreditar em mim. Jesus é real. Depois disso, fui confrontado por alguém que disse: você só ficou fora por alguns minutos. Para mim, isso não fazia sentido, pois parecia que eu estava lá há horas. Meus pais então me pegaram e me levaram ao médico mais próximo. Eles pediram que eu contasse minha experiência para ele, e quando terminei, ele a descartou completamente. Ele olhou para eles e disse: isso se chama confabulação. Ela teve uma lesão cerebral traumática, e isso é o que acontece quando há dano cerebral. E vocês devem ficar de olho nela, eu disse a eles, dando instruções sobre quando me levar ao pronto-socorro, se necessário. Eu sabia que não acreditavam em mim, então compartimentalizei a experiência e duvidei de minha percepção por 45 anos. Essa dúvida permaneceu até que tive outra experiência de quase morte em 2015, que me confirmou que ela era real. Durante essa experiência na mesa de cirurgia, encontrei entidades negativas tentando me puxar para elas. Quando eu disse que estava esperando por Jesus Cristo, caí novamente na escuridão. Mas quando acordei, pude ver todos com os olhos espirituais que Jesus havia me mostrado durante minha revisão de vida. Depois disso, comecei a pesquisar e aprender mais sobre experiências de quase morte. Tornei-me conselheiro e agora ajudo as pessoas a superarem traumas
e a integrarem suas experiências de EQM, porque muitas vezes há um trauma ligado a esses eventos. Isso acontece com frequência com pessoas que sofreram muitos traumas em suas vidas. Vejo isso como uma dádiva de Deus, e minha vida realmente mudou. Não apenas pela experiência em si, mas pela integração da experiência. Eu diria a qualquer pessoa que tenha tido uma experiência de quase morte: não deixe de integrá-la. Para mim, ela se tornou a experiência fundamental de minha vida. Ela enriqueceu minha vida de maneiras que não consigo descrever. Ela abre uma nova dimensão espiritual e ajuda nossa alma a enfrentar os desafios da vida. Por isso, incentivo todos a integrarem suas experiências. Obrigado por dedicar seu tempo para assistir e espero que esse testemunho o tenha abençoado.